Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, 27 de outubro de 2025, mais uma reunião das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e Privacidade e Proteção de Dados da OAB Jabaquara Saúde. Desejo boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje vamos ter um tema aí bastante quente, né, para tratar, né? O Bruno aí deve fez uma apresentação aí de respeito. Vamos aí nos introduzir nesse tema. Então sejam todos muito bem-vindos. Queria passar a palavra para a Viviane fazer a abertura dela. Viviane, Obrigada, Paulo. Você não quer só fazer a sua autodescrição, por favor? minha autodescrição, sim. É. Exato. Bem, eu é naquela, sou branco, semicalvo, estou de óculos de leitura, porque estou na frente do computador, tenho uma barba já ficando grisalha, e acho que é isso aí, olhos claros, né? Esse sou eu, esse é o Paulo. Obrigado, Obrigada, Viviane. Paula. Obrigada, pessoal, pela presença. Boa noite, né? Obrigada aí, Bruno, pela apresentação. É um assunto que está muito em evidência, essa questão da legislação, né? Tá fazendo falta, inclusive. Curiosa aí para acompanhar. Deixa eu fazer a minha autodescrição também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho na altura dos ombros, estou usando uma blusa branca e um blazer branco, tá bom? É isso, vamos lá, a apresentação. E obrigada pela presença de todos. A palavra é sua, Bruno, fique à vontade. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno. Vou fazer a descrição também. Sou um homem de 41 anos, é, cabelos e olhos escuros, pele clara, mais alto. E eu vou falar hoje aqui sobre o regulamento de inteligência artificial da União Europeia, né, que é a primeira lei que foi aprovada no mundo com o intuito de regulamentar o uso dessa tecnologia da inteligência artificial, que é algo que fica cada vez mais presente, né, na nossa vida. Tipo, apareceu com uma rapidez muito grande. Naturalmente, o que eu vou dizer aqui não esgota o tema, né, até porque é uma tendência de que a cada mês você já está ultrapassado em relação à inteligência artificial, o que foi feito. As pessoas que acompanham tendem a acompanhar os fóruns ou alguns vídeos na internet mostrando, enfim. Então, tenho muito interesse na área, sou leigo, assim, né? Mas preparei essa apresentação na tentativa de fazer uma introdução ao tema e com a possibilidade de aprofundá-lo numa pesquisa posterior. Vamos ver aqui, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, com os slides. Novamente, onde é que era? Aqui, ó. Apareceu? Sim, só justamente precisa colocar em modo de apresentação, mas a sua tela a gente está visualizando. Deixa eu ver aqui, então. Sim. Agora foi. Bom, como eu disse, essa foi a primeira tentativa, vou colocar assim, né, mas a primeira normativa, a primeira legislação feita por qualquer país na tentativa de regulamentar o uso da inteligência artificial, né? Foi feito pela União Europeia. É, Ela está em vigor desde agosto de 2024, então é bem recente, né? Ela tem menos de um ano. E algumas partes dela ainda nem estão em vigor. Eu acho que ela termina de entrar em vigor em 2027, né? Porque existe aí um período de adaptação para os usuários, né? Para os grupos que utilizam inteligência artificial e suas atividades econômicas. Então, algumas partes já começam a entrar
em vigor ali em agosto de 2024, logo depois da aprovação. Eu acho que o projeto demorou uns 3 anos para ser feito, acho que ele começou a ser discutido em 2021, já havia uma bagagem anterior de normativas assim da União Europeia que falava de dados pessoais, privacidade, então o projeto ele dá uma continuidade nisso, ele considera esses outros essas outras leis, né, que são adotadas pelo bloco. Aqui, ó, foi proposto em abril de 2021, aprovado em maio de 2024 e entra em vigor no dia 1º de agosto de 2024. Então, ela salvaguarda a legislação existente, né? Tem alguns regulamentos que eu coloquei aqui, a título de curiosidades, aqui é tudo que veio antes em relação a tratamentos de dados pessoais e circulação desses dados. Isso daqui é a legislação que a própria lei de regulamentação da inteligência artificial cita, né, como acontece aqui no Brasil, né, considerando tal lei, considerando aquela lá. Aqui um breve panorama dessa legislação anterior, que fala sobre dados pessoais, principalmente. E ele tem como objetivo essa, essa regulamentação de inteligência artificial da União Europeia, privilegiar a livre circulação, né, no espaço europeu, porque o espaço europeu, Comunidade Europeia, nasce como um mercado comum, né? Então a ideia era um livre comércio sem um custo aduaneiro entre os países membros, e eles têm essa regulamentação sempre para padronizar a qualidade das mercadorias que circulam ali. E com a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial não foge essa regra, né? Então, é uma abordagem que visa privilegia a livre circulação de mercadorias, e ela está ancorada na ideia de avaliar os riscos que são oferecidos pela inteligência artificial. Tá? Isso é o principal, acho que se for para resumir numa frase essa apresentação, é que o regulamento de inteligência artificial da União Europeia, ele regulamenta ele avalia a inteligência artificial por riscos, né? Então, ele faz uma classificação, uma série de riscos, do inaceitável até um risco muito baixo, que praticamente não precisa de regulamentação, e ele infere o tipo de regulamentação que caberá a cada risco, né? Então, eu acho que o fundamental aqui, né, é essa classificação de riscos e como que eles classificam, né? Porque é uma decisão que eles tiveram aqui, que não está em lugar nenhum, necessariamente, do próprio desenvolvimento da tecnologia, né? Então, eles, tipo, teve uma discussão, assim, para o que que serve, para que estão usando esse tipo de coisa? Para isso. Então, eles foram determinando dessa forma a regulamentação e pensando a contrapartida de que os produtores, os usuários, não, na verdade não são os usuários, os grupos que utilizam a inteligência artificial nas suas atividades econômicas. Aqui, ó, são aplicadas a todos os envolvidos na cadeia produtiva de uma inteligência artificial, prestadores, importadores e distribuidores. Né? Então, percebe-se que tem uma relação embrionária com a ideia de mercado, né? Com a ideia de circulação de mercadorias. Eles começam definindo o que é inteligência artificial, né? Está no artigo 3º, logo no começo da regulamentação, que é um sistema baseado em máquinas, uma linguagem bem assim, quase leiga, assim, né? Baseado em máquinas, concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis. Pode apresentar capacidade de adaptação após a implementação
e que, para objetivos explícitos ou implícitos, e com base nos dados de entrada que recebe, infere a forma de gerar resultados, né? Então, um sistema de inteligência artificial, um sistema baseado em máquinas, que tem um nível de autonomia, né? Que ele tem uma capacidade de adaptação, que ele recebe dados de entrada, né? Um input, ele infere a forma de gerar resultados como previsões, conteúdo, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Essa é a definição de sistema de inteligência artificial que o artigo 3º, parágrafo 1, da regulamentação da União Europeia para a inteligência artificial define. Coloca também que a capacidade de realizar inferências é, sim, essencial para ser considerado um sistema de inteligência artificial, né? Ele, grosso modo, ele pensa por conta própria, né? Não é exatamente por conta própria, mas é, pode se dar a partir do conhecimento codificado, que é colocado no próprio desenvolvimento dessa tecnologia, né, com representações simbólicas, ou por meio da aprendizagem automática. Então, um sistema de inteligência artificial, ele pode ser, pelo que eu entendi, né, ele pode ter um conhecimento já originário, com representações simbólicas que foram durante o seu desenvolvimento, ou ele tem uma capacidade que é conhecida como machine learning, em que ele consegue, por conta própria, aprender com os dados que ele encontra na internet. Então, ele mesmo aprende com esses dados e depois, voltando atrás, ele tem uma capacidade de fazer essa, tipo, de inferir e realizar, gerar conteúdo. A regulamentação ainda, ela diz que é necessário diferenciar o sistema de inteligência e o modelo de inteligência, né? O modelo seria considerado um modelo treinado com grande volume de dados, com capacidade de realizar uma ampla gama de tarefas distintas. Então, pelo que eu entendi, o modelo pode incorporar o sistema. Bom, aqui começa já o... Bom, você vai lendo a legislação, né? E eu, a partir dela, extraí esse resumo da avaliação de risco, né? Então, isso daqui que vocês vão encontrar aqui na apresentação de slides está lá na legislação. Eu não usei praticamente nenhuma outra fonte, a não ser textos para eu conseguir entender alguns termos técnicos, mas isso tudo está lá. Então, tem a avaliação de risco mínimo, e aqui ele coloca, por exemplo, o risco mínimo, os outros riscos, risco médio, risco alto, risco inaceitável. Então, são 4 categorias de risco, né? E aqui, no risco mínimo, a regulamentação vai ser menor, né? Porque eles estabelecem que o risco ao usuário é muito menor. Então, por exemplo, o que eu peguei alguns exemplos, né? Porque acho que a lei não dá, mas aí eu fui procurar alguns exemplos do tipo de tecnologia, é o filtro de spam dos e-mails. Ou então, quando você recebe um e-mail indesejado e o Gmail já percebe que é um e-mail indesejado, ele já joga para a pasta de spam. Às vezes ele erra, né? E você perde um e-mail que você achava muito importante, mas é uma forma de inteligência artificial, de risco mínimo, né? Aqui são exemplos, né, de tecnologias que a gente usa no nosso cotidiano, que são considerados de risco mínimo. Então, o filtro de spam do Gmail, você colocar, não sei, rosto de alguém num videogame, as propagandas que chegam até o teu celular,
né? Isso tudo, o algoritmo vê a tua navegação, o que você escreve, ele te escuta, né? E aí, a partir disso, ele gera propagandas para você. Isso tudo é considerado risco mínimo. Ou seja, não haverá nada, de acordo com essa regulamentação, praticamente nada para coibir esse tipo de coisa, né? Então, é parte da vida, provavelmente, agora receber propaganda de acordo com a tua movimentação. Aqui, por exemplo, esses aplicativos também com GPS, tudo considerado risco mínimo. Aí já entra numa segunda seara, os riscos limitados, né? É, é permitido, né, de acordo com essa regulamentação, mas precisa obedecer algumas regras de transparência. Por exemplo, os usuários, eles têm que saber que eles estão interagindo com uma inteligência artificial, né? Então, agora vamos a alguns exemplos, né, de sistemas de inteligência artificial que foram avaliados como de risco limitado. Então, aqui já tem o inteligência artificial generativa, né, que é o chat GPT, que ele gera textos, considerado de risco limitado. Aqui, todo mundo já fez isso daqui em algum momento, de colocar uma foto de uma pessoa, e aí ele gera um videozinho da pessoa se expressando, da pessoa cantando, enfim. Daqui é tudo de inteligência limitada. Ou seja, acredito que o famoso deepfake entra aqui. Ele é permitido, mas a pessoa tem que saber que é uma inteligência artificial, de alguma forma, senão seria considerado ilegal. É, o atendimento automático de empresas, né? Que agora qualquer coisa que você vai fazer, por exemplo, você vai agendar uma consulta médica, uma renovação de documento no Poupa Tempo, você fala com o robô no chat, né? Lá no consulado do Uruguai, onde eu trabalho, a gente substituiu o atendimento por telefone por um chat para agilizar, porque muitas pessoas ligavam e ficavam prendendo a gente no telefone por muito tempo. Agora tem um chat. Você acha que as pessoas gostaram? Não gostaram, sim, né? Tipo, ninguém gosta de falar de falar com robô. E tivemos algumas queixas, assim, vamos dizer, bem enérgicas, né? Vamos colocar assim, algumas pessoas mais velhas, principalmente, dizendo que a gente está querendo se livrar deles, esse tipo de coisa. Mas essa Quer dar um questão, exemplo? viu, Bruno? Essa É? questão, não, essa questão, né, que existe o risco, né, de deepfake, justamente das pessoas entenderem uma realidade diversa, né? Eu volto aí quase 80 anos, né? Quando justamente como é que é o nome dele? O Wells, como é que é? George Wells, não? Como é que é o primeiro nome dele? Fez o Guerra dos Mundos, né? E Orson Welles. É o Orson Orson. Welles, Orson, né? Orson Welles, isso, Jorge. Ele fez o Guerra dos Mundos e fez justamente um fake, né? No rádio, né? Quer dizer, imagina, né? O recurso tecnológico que ele tinha, ele inventou uma história e passou aquilo no rádio e deu quase que uma convulsão social, né? Dizem que teve gente que chegou a ter problemas de saúde, ataque cardíaco, coisa assim, e achou que o mundo ia acabar, né? Que estavam naves descendo, e tal, né? É para ver como existe o risco, né? A gente vê Sim, só com voz, né? Numa época muito mais limitada, né? O dano que isso pode causar. Então faz todo sentido, né, em deepfakes e tudo mais,
ter algum nível de regulamentação e justamente isso, né? Ter essa transparência de que é algo produzido, que não é a realidade que a pessoa está vendo, né? Algo sintético, né? Mas é só isso. Exatamente. E Aham. eu, assim, tipo, falando aqui do alto da minha ignorância, eu considero que é um risco, tipo, é elevado, é considerável, né? Você deu o exemplo aqui do filme, né, em que muita gente foi enganada. As consequências do uso desse tipo de tecnologia podem ser muito grandes, mas, ao mesmo tempo, você dificilmente vai conseguir coibi-las, né? Então, eu entendi que aqui que o legislador aceitou o uso dessa tecnologia como parte da vida agora, e o que ele vai exigir na arte do possível é que as pessoas saibam quando estão interagindo com isso, né? Perfeito. E, e aqui é uma coisa que é muito interessante, porque a gente usa agora rotineiramente o chat GPT para escrever ou para fazer correções, né? Quase todo mundo está usando. E, e realmente, eu vou dizer que eu já pedi para o chat GPT fazer alguns ensaios, dependendo do tema, assim, que fica muito bom. A verdade é que alguns temas, sobretudo o que tem muita coisa publicada, né? Você pede para fazer um ensaio de humanas, por exemplo, da área de é, fazer um ensaio sobre qualquer tema aí envolvendo uma análise baseada em Walter Benjamin, pega uns autores assim badalados, né? Escola de Frankfurt. Tem muita coisa, tem muita tese, tem muito artigo. Então, ele tem muito recurso, ele escreve coisa boa, de verdade, assim, né? É, agora, por exemplo, se você pede para fazer um gráfico de coluna, ele erra, assim, né? Isso que é uma coisa interessante. Ele é ruim com o número. O chat GPT é de humanas. E, mas na escrita ele está entrando cada vez mais, né? Eu mesmo, por exemplo, que eu trabalho no consulado do Uruguai, eu falo espanhol desde que eu era pequena. Meu pai é uruguaio, mas se você passa no chat GPT e fala, traduza para o espanhol uruguai, ele te dá ideias que você não tinha pensado, assim, de como exprimir alguma coisa. Então, aqui peguei um exemplo de uma autora que recebeu um prêmio pelo romance dela, né? Uma autora conhecida, eu particularmente não conheço, mas que causou certa controvérsia ao admitir que usou o chat GPT para escrever o livro dela. E não, ela admite e sustenta, ela defende essa posição, né? Ela não diz que não tem, não sinto que eu trapaceei, qualquer coisa assim, né? Eu acho bom usar o chat GPT para isso. Perguntaram quanto do livro dela era obra do chat GPT, ela foi meio evasiva, falou que aproximadamente 5%. Mas existem muitos estudos, ou, tipo, tentando avaliar o que vai, qual o futuro da escrita, né? Alguns tentam, eu li uma reportagem outro dia, que eu posso até mais tarde compartilhar aqui, em que analisa cenários para o futuro da literatura, e alguns são completamente absurdos, né? Mas eu acho que é possível que realmente seja o chat GPT que escreva o livro e o autor aprove, coloque o selinho dele, fala, tá bom isso daqui, assim. Então, praticamente, o autor vira uma figuração, né? Você incorpora o autor quase como um personagem do que um autor de fato, assim, né? Bom, aqui entramos no risco alto, né? E aí já começa, por exemplo, o uso em transporte, você tem aí os carros que são dirigidos por inteligência artificial, ou trens, né? Você tem exames médicos, né? Na medicina está muito avançado isso daqui, né? Depois eu até falo alguma coisinha aqui sobre a medicina, provavelmente. Processo seletivo, as pessoas mandam os currículos, a empresa joga os currículos para a inteligência artificial e ela seleciona. E
análise para aprovar empréstimo, para crédito. Então, os bancos já estão começando a usar a inteligência artificial para fazer essa análise de crédito, né? Tipo, se aquele cliente, a gente deveria, ou a instituição financeira deveria realmente emprestar dinheiro, a quanto, não sei. Então, aqui estão as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que foram consideradas na sua essência, na descrição, né, ou pelas funções delas, de risco alto. Aqui o GUP, que é de procura aqui de trabalho, ele está fazendo, tem agora o GUP IA, né? Você tem aqui trem conduzido por inteligência artificial, aqui os exames médicos, né? É, aqui para análise de crédito, a pessoa insere simplesmente aqui os documentos, então fica no processo automático, exames médicos, né? E aqui no combate ao crime, né? E isso daqui pode ser muito eficiente, mas é inegável que carrega uma aura distópica, né? Esse negócio do uso da inteligência artificial para prevenção do crime. Inclusive, tem livros ou filmes de ficção científica nessa linha, né? Então, eu peguei alguns exemplos aqui, né, do que está sendo desenvolvido, que na área de oncologia, por exemplo. Então, a pessoa tem uma imagem aí, que eu não sei como se faz hoje a interpretação da imagem para identificar um tumor, mas agora a inteligência artificial está fazendo isso e fazendo bem. Então, na área de diagnóstico, acho que vai entrar com muita força, né? Talvez no futuro, quando eles assistam o seriado do Dr. House, que fazia aquele diagnóstico no olho, seja para eles a coisa mais absurda, né? Tipo, Idade da Pedra. Aqui é um paper que eu dei uma lida por cima, porque realmente era muito maçante, mas que é sobre o uso da inteligência artificial para análise de risco para oferta de crédito. Então, é aqui a conclusão. Então, a conclusão é que usando a AI no análise de risco para oferta de crédito, é que ela ofereceu um aumento na eficácia, é, na eficiência da análise de risco em relação aos métodos tradicionais, né? O que eles consideram eficiência, provavelmente, é um retorno aí da instituição financeira. E aqui começa uma regulamentação mais estrita, né? E que é considerado de alto risco, então não é suficiente que a pessoa apenas saiba que ela está interagindo com esse tipo de tecnologia. Precisa de algo a mais, né? Então, para implementar um sistema de gestão de risco, é necessário um processo contínuo de gestão de risco ao longo de todo o ciclo de vida do sistema IA. Né? Então, significa que identificar os riscos previsíveis, né? O risco de segurança, viés de erro. Então, você tem sempre essa análise do que pode dar errado, adotar medidas de mitigação desde a fase da concepção até a pós-implementação. Então, é uma abordagem que eu considerei análoga ao conceito de safety by design, antecipar como a IA pode falhar ou causar danos e enfrentar esses problemas desde cedo, que é algo que está muito ligado ao que a gente conhece, não sei, por uma engenharia de transporte,
também pessoal que trabalha com risco de trabalho, né, de segurança do trabalho, que está acostumado a ver quais são os riscos de uma atividade e já implementar formas de prevenção. É uma ideia semelhante aplicada, né, a isso. Então, eles vão ter que garantir dados de alta qualidade e governança dos dados, né? Então, os dados usados para treinamento, validação, testes, é, devem ser armazenados, colocados de forma transparente, mostrados, né? Não pode ter um modelo fechado para um sistema de inteligência artificial que está lá pilotando trem na cidade, né? Então tem que ser um modelo aberto, mostrando como ele funciona, é, o que a empresa está fazendo para prevenir um acidente. Por exemplo, aqui o ato de regulamentação ele enfatiza, né, na própria lei, que tem que ter uma prevenção de resultados discriminatórios, porque a gente já sabe que as inteligências artificiais aprendem com o ser humano na internet, o conteúdo que a gente gerou, e perpetua a discriminação. Então, você tem num processo seletivo a possibilidade de perpetuar uma discriminação, né? Inteligência artificial diz assim, a própria inteligência artificial decidir não contratar mulher, por exemplo, é, pelo aumento de licença maternidade, esse tipo de coisa. Então, isso tem que ser, desde o começo, prevenido, né? Aqui eu coloco aqui, justamente, por exemplo, ao desenvolver uma IA de recrutamento, é necessário revisar os dados de treinamento para garantir que eles não reflitam preconceitos de gênero ou raciais presentes em contratações passadas. Porque eles fazem isso, né? Eu disse, a documentação técnica extensa, que demonstra conformidade do sistema, então eles vão ter que seguir algum programa que seria quase como um estudo, semelhante ao estudo de impacto ambiental, né? Tipo, você faz um relatório e produz uma documentação que mostra como funciona e como que se previne os possíveis erros, né? Supervisão humana, instruções claras, isso daqui está tudo na lei, tá? Tipo, já começa, mas é bem simples também. Aí, as medidas, de fato, acho que são talvez colocadas por outro tipo de legislação, né? Por exemplo, vamos ter uma lei que vai explicar claramente o procedimento para o uso de um sistema de inteligência artificial de alto risco, o passo a passo que o provedor teria que cumprir para fazer o uso desse tipo de inteligência. Aqui eu coloquei semelhante aos padrões de qualidade ISO, né? Falei. E aqui a gente entra no risco inaceitável. Então, isso daqui é banido, do que não pode. Assim, tipo, então, essa legislação entrou num ponto de que ela considerou que nem tudo que é produzido na inteligência artificial é bem-vindo na sociedade, ainda que regulamentado, né? Então, tem coisas que realmente vão ser consideradas ilegais. Por exemplo, é a prática de reconhecimento e scoring facial, né? Reconhecimento facial nos lugares públicos, a não ser para combate à criminalidade, isso vai poder, mas aquele sistema de crédito, por exemplo, sistema que eu não sei muito bem, não conheço a realidade da China, que dizem que funciona na China, outros dizem que não funciona, que não é bem assim, mas existe essa ideia de que há um sistema de crédito de avaliação, né, do desempenho de cidadania de cada pessoa, né, que a pessoa tem um número e que isso interfere numa série de, de momentos da vida dela. Isso daqui é proibido, né? A inteligência artificial para lidar com crianças, por exemplo, em brinquedos, também fica
proibida se ela pode induzir a criança a fazer qualquer coisa, né? Se ela tem essa capacidade de induzir também, e desenvolver inteligência artificial para o, o tratamento direto de seres humanos, por exemplo, também fica proibido, né? As pessoas estão usando o chat GPT como psicólogo, mas ele não é, né? Então, uma inteligência artificial que realmente fosse desenvolvida para isso, ela também estaria proibida, seria considerado de risco inaceitável, assim, também, tipo, então seria, na verdade, tudo que seria capaz de manipular profundamente o comportamento humano. Então, aqui está a linha do tempo que eu coloquei ali, né? Tipo, publicação no Diário Oficial, o que começou a vigorar. Por exemplo, já em esse ano, a proibição absoluta do risco inaceitável já está em vigor. É, e aí, em 2027, 2 de agosto de 2027, é o fim dos prazos para que toda a legislação já comece a valer, né? E aí eu Bruno, fiquei me Bruno, perguntando, tá, sim? Bruno, só volta um pouquinho. Eu achei interessante um ponto que você colocou no slide anterior, Deixa eu ver como é que volta aqui. Aqui, tá. que eles colocaram também, iniciaram programas de alfabetização e IA para a população. Interessante isso, né? Porque às vezes a Sim. população nem sabe o que que é, né? Mas legal, só queria destacar isso aí. Porque as pessoas precisam. A ideia é que as pessoas precisam não só entender o que que é a IA, mas como essa lei funciona, né? Então, eu não sei como Uhum. eles vão fazer isso, como você colocou, de que forma que eles vão fazer essa alfabetização e inteligência artificial para a população, Mas ainda bem que está mas previsto, né? está previsto. Eu acho que tem um Uhum. potencial de ser uma iniciativa legal isso daqui. Interessante. E aí eu me perguntei, tá, bacana, você tem aqui um arcabouço normativo, assim, ele vai conseguir de alguma forma controlar isso que a gente está vendo, né? Que é uma coisa que os próprios desenvolvedores da inteligência artificial muitas vezes ficam assustados com as possibilidades que ela oferece, né? Então, aqui, essa parte aqui é o que eu falei agora, é a parte, digamos, A da apresentação, mais relevante. Isso aqui que eu vou falar agora é um pouco, já entra um pouco num campo mais da especulação minha também, mas achei interessante colocar, né? De um modo geral, eu fiz uma breve pesquisa sobre o histórico da regulamentação em atividades econômicas, né? Descobri que tem uma área da economia que pesquisa exatamente isso. E tem esse cara que é antigo, mas que a teoria dele continua relativamente válida, que é o George Stigler. Ele fez a Theory of Economic Regulation, né? Ele é um cara antigo, mas é, tudo que eu encontrei de hoje tem uma certa mantém algumas coisas que ele diz. Ele falou que, como regra, a regulação é adquirida pela indústria, e é desenhada, né, e operada primariamente pelos seus benefícios. Então, ele falou que tem uma capacidade aí de captura dos órgãos de regulamentação pelos próprios objetos da regulamentação, né, pelas empresas que fazem, que desempenham atividade econômica. Diz ele que isso depois eu fui ver umas avaliações mais recentes, nem sempre, tá? Não é sempre que isso acontece, mas de fato uma grande quantidade de casos na história, desde que ele fez a publicação, que mostram uma capacidade do setor econômico que está sendo regulamentado de acabar influenciando nas agências que fazem a própria regulamentação. Eu entrei aqui também no campo, um livro muito interessante, chamado Amusing Yourselves to Death, de um pensador norte-americano chamado Neil Postman. Ele fez esse livro de 1985, ele é excelente. Então já não tem nada a ver com internet, né? Mas ele fala de como a televisão, no caso, estava modificando
o pensamento da população norte-americana. E esse livro é um clássico já, né? Ele faz uma análise muito criteriosa e é interessante, né? Porque ele é um cara totalmente contra a televisão e ele, no final das contas, acabou indo divulgar o livro dele na televisão. E ele mesmo falava, tipo, admitia, né? O quanto isso era contraditório. Então, ele coloca no livro dele, isso aqui é um resumo, tá? Eu li o livro, tipo, eu achei um livro impressionante, né? Acho que eu recomendo para todo mundo. E é um livro que, embora fale da televisão, ele fala como as tecnologias, geralmente ligadas à informação, mudam a sociedade, né? E ele fala que toda tecnologia que foi desenvolvida tem uma lógica interna que orienta o seu uso e seus efeitos culturais, né? Então, quando teve a revolução da imprensa, pelo acho que Gutenberg, né? Ela poderia ser usada para divulgar imagens, por exemplo. Mas a tecnologia favorecia estruturalmente a linguagem escrita, a possibilidade era muito grande. Então, era fatal que começasse a distribuir, como se diz, textos escritos em grande quantidade. E ele coloca, por exemplo, que foi o desenvolvimento da imprensa que permitiu com que as pessoas tivessem a Bíblia em casa, pudessem ler por conta própria e ter a reforma protestante. Sem essa, sem a invenção da imprensa, isso não existiria. Então ele fala que isso é tipo a parte central do pensamento dele, que a gente ouve muito que a tecnologia não é nem boa nem má, que o problema é quem controla ela. Ele diz que a tecnologia não é neutra, que é um erro grave achar que ela é neutra e que as suas qualidades são dadas pelos seus operadores, né? Porque ele fala que toda inovação comunicativa tem um programa de transformação cultural e cognitiva. Ele deu o exemplo da imprensa, né? Do Gutenberg. Ele fala o próprio alfabeto, né? Ele vai dar exemplo depois. Não coloquei essa parte aqui. Peraí. Voltar aqui, peraí. Falou que a própria introdução do alfabeto em uma sociedade humana gera uma revolução cognitiva para a qual essa sociedade não estava preparada, não sabia o que poderia vir a acontecer, mas que muda completamente a forma de ser a sociedade. Uma sociedade de oralidade, em que as relações sociais se dão pela comunicação oral, pela transmissão de histórias em contato pessoal, para um outro tipo de sociedade. Então, tem uma mudança cognitiva que a gente não consegue antecipar, mas que a tecnologia, de uma certa forma, já está programada, ela já tem essa transformação implícita nela. Aí ele fala, o livro dele é muito focado sobre os Estados Unidos no século XVIII e XIX, que tinham índices de escolaridade muito superiores da média mundial naquela época, né? E a gente tinha uma época em que o analfabetismo era a norma. Nos Estados Unidos já havia, a população já ia para a escola e sabia ler e escrever, como em nenhum outro lugar. Então, ele fala sobre a mente tipográfica dos norte-americanos dessa época, né? Que eram pessoas que tinham como forma de encontrar sua informação na linguagem escrita, né? Então, no século XVIII e XIX, a impressão definiu inteligência como uso racional objetivo da mente e promoveu discursos públicos e sérios e lógicos. Ao surgimento da Era da Razão, coincidiu com a expansão da cultura impressa na Europa e depois nos Estados Unidos. E ele fala dessa mente tipográfica, como que as pessoas liam naquela época, ele dá muitos exemplos, né? Ele dá exemplos de eventos públicos, de pessoas que discursavam por horas, tipo, sem isso daqui que eu estou usando, né? Sem um papel, sem um PowerPoint, mas era um domínio da linguagem e uma capacidade de concentração das pessoas no quem estava falando que era próprio dessa mentalidade tipográfica.
né? Então, ele dava o exemplo, não existia, sempre lembra dos Estados Unidos, século XVIII, XIX, a ideia de problema de leitura. Você leu e não entendeu. Isso é uma questão mais recente. Ler era entender. Se você não entendia, você não lia, você não estava conseguindo ler. Então, isso é uma questão que vai aparecer mais tarde na educação. Só existia ter problema de leitura para quem não frequentava a escola, porque a leitura de textos escritos era simplesmente total para ter acesso ao mundo. Então, a gente não estava dividido a nossa mente em outros tipos de mensagem, né? Eram pessoas que... Então, eu fiquei até pensando, né, que deve ser muito difícil você competir com uma pessoa dessa época que tinha essa cabeça tipográfica, que ele só lia, ele não tinha acesso a outro tipo de tecnologia de informação. Vamos supor que você seja uma pessoa que escreva muito bem, mesmo um cara que escreve muito bem hoje, talvez ele não tenha capacidade de competir com alguém que nessa época passava 24 horas por dia falando ou lendo. Bruno, é É, bem interessante esse ponto que você colocou, porque se a gente fizer um paralelo com a IA, se as pessoas só produzirem texto pela IA sem revisar, a gente está indo por esse caminho também, né? Perdendo a capacidade exatamente. de gerar textos, né? De produzir. Bem interessante isso. Exatamente, eu vou chegar, até coloco esse exemplo lá. Eu lembrei desse livro por conta disso que você disse. E ele Uhum. coloca que o fim da mentalidade tipográfica começa com o telégrafo. Foi lento, mas que ele coloca o telégrafo como começo, porque ele altera o discurso público, né? Ele aumenta a velocidade da informação, e ele transporta informações efêmeras, né? Tipo manchetes, frases curtas, em grande quantidade. Então, lentamente foi destruindo aquela coerência da mentalidade tipográfica de antes. Então, ele coloca: a linguagem telegráfica inaugurou um modo de comunicação feito de manchetes, slogans e excitações momentâneas, que não está presente, mesmo. Aí ele coloca, né, antes do telégrafo, você tinha, por exemplo, um escritor como Charles Dickens, que era recebido nos Estados Unidos como astro do pop. Seria hoje quem que está fazendo muito sucesso aí, que vende milhões de discos. Aquela que Taylor veio para... Swift. É. A Taylor Swift mesmo, que é novinha, né? Isso, Taylor Swift, isso mesmo. Pensa. Sem querer, eu te mutei aí. Desculpe. Uma Taylor Swift chegando no Brasil, que teve aqueles Isso. acampamentos de Agora é gente para hora comprar Loucura. Não, agora é Dua Lipa. 15 de a novembro, no Dua Lipa. Morumbi. E É. ele descreve a chegada do Charles Dickens nos Estados Unidos e as pessoas indo receber como se fosse a Dua Lipa, né? Tipo, então, é, era uma coisa que não era algo elitizado, assim, né? Era algo que era de todos. E as informações que chegavam às casas eram textos longos, reflexivos, que exigiam concentração, eram livros densos, né? E o fim disso o começo do fim é no telégrafo, que as pessoas começam a se acostumar com um bombardeio de mensagens curtas e já no estilo de manchete. E aqui peguei um artigo interessante também, em que o autor, né, Evandro Cunha, antigo brasileiro, especulando sobre a possibilidade de fim da habilidade da escrita, dizendo que aconteceu em outros momentos da história, né, que tipo, a perda da capacidade de escrever não é algo inédito, não seria inédito, é, que ele fala sobre a tendência das pessoas de não desenvolverem, não treinarem realmente o que é automatizado, que eles não precisam fazer, né? Que ele dá um exemplo de conhecer uma cidade, mapear na cabeça uma cidade para dirigir. Então as pessoas não fazem mais isso, né? O que a gente pode não fazer, a gente não desenvolve. Então ele especulou aqui sobre a possibilidade
e bem embasado de um cenário em que as pessoas leem, mas não escrevem. E para quem quiser ler, né? Tipo, ele justifica o que eu falei, pode parecer absurdo, todo mundo fala, não, imagina. Ele explica mais ou menos o que. Aqui, esse cenário não implica que o ser humano vai perder a habilidade de ler. É possível que alguém tenha o que chamam de alfabetização passiva, a habilidade de ler e entender, sem necessariamente a habilidade de escrever. Então, ele coloca a possibilidade da escrita se tornar um conhecimento arcaico, né? E aqui eu entro na parte que a Vanessa fez, que é sobre. Ela teve bem menos tempo para fazer, tá? Tipo, ela teve uma semana para fazer isso daqui. E falou um pouco do projeto que está tramitando no Congresso de Regulamentação da Inteligência Artificial, que está tramitando no Congresso Nacional, né? E não sei se ela está aqui, se ela quer falar um pouco. Ela mandou uma mensagem, ela teve um imprevisto lá no escritório. Então, eu li aqui o que ela colocou, né? É o PL 2338 de 2023. E eu dei uma olhada nesse PL, vou até tentar colocar já o PL aqui mesmo. Eu jurava que ele estava por aqui. Bruno, você sabe se ele foi baseado nessa lei da Europa? Então, eu li e eu achei totalmente baseado. Uhum. Eu achei. Não sei o que está acontecendo aqui, ó. Peraí. É tipo como a LGPD, né? Foi muito inspirado também, pelo que eu vi, tem Aqui, esses ó. níveis de segurança, de... Vocês estão conseguindo ver minha imagem? Sim, 31 páginas. É, 31 páginas. Seção avaliação preliminar, né? Tipo, seção 2 do risco excessivo. São vedadas a implementação e o uso de sistemas de inteligência artificial que empreguem técnicas subliminares, que têm o objetivo, o efeito de induzir a pessoa natural a se comportar. Então, ao meu ver, eles pegaram a regulamentação da União Europeia e traduziram para o direito brasileiro, né? Induzir a pessoa natural, todo o nosso vocabulário, que explorem vulnerabilidades, que deem ao poder público o poder de avaliar, classificar ou ranquear pessoas naturais, né? Aí começa aqui, alto risco. É igual. Sinceramente, eu olhei, acho que nem sei se convém ficar repassando tudo aqui, mas eu achei que está muito inspirado na legislação europeia, embora o regulamento europeu seja muito extenso, né? Tipo, deve ter um grau de detalhamento muito alto. Mas a União Europeia, hoje em dia, ela meio que exporta a regulamentação, né? Ela tem ela tende a ser pioneira nesse tipo de coisa e é como o Paulo disse, né? A LGPD também teve a Ainda a mesma. gente copia as coisas parcialmente, né? Você vai olhar na LGPD, tem lá o artigo, como você mesmo mencionou antes, né, Bruno? Que o uso para segurança pública, persecução penal, né, não está dentro da LGPD, né? Como fizeram na GPDR, né? A única diferença é que na GPDR, no mesmo dia que foi sancionado, entrou em vigor lá a GPDR, entrou também uma outra lei que regula o uso de persecução penal e tudo mais dos dados pessoais, né, pelo poder público, né? E aqui no Brasil a gente está há 7 anos da LGPD e até hoje não tem essa outra lei, né? Então copiou pela metade, né? Copiou uma parte e não tudo, né? Então a coisa fica incompleta, né?
É, eu admito que eu não fiz ainda uma comparação muito minuciosa, assim por cima, a semelhança é enorme, né? Tipo, aqui até a regulamentação, né? Adoção de medidas técnicas para viabilizar, a explicabilidade dos resultados do sistema de inteligência artificial e de medidas para disponibilizar aos operadores e potenciais impactos, muito parecido. Essa parte aqui, por exemplo, também, eu acho que eu encontrei algo parecido, como que eles chegaram nesse... Então, eu acho que deve ser a mesma coisa, mas faltando uma grande quantidade de conteúdo, né? Porque a outra é muito maior. Acho que para realmente ver, fora que está em tramitação ainda, né? Não tá, não foi aprovada. Está longe ainda, foi entregue à Câmara dos Deputados agora. Vamos ver. Tem o Marco Legal Brasileiro. Eu acho que é isso, pessoal. Já acho que essa parte aqui, a parte brasileira fica muito redundante, pelo menos o que eu sei, porque é muito parecido, de fato, com o regulamento da inteligência artificial da União Europeia. Então, acho que eu vou encerrando por aqui mesmo. Obrigada, viu, Bruno? Foi excelente. Só queria Obrigado. te fazer uma pergunta. Eu não sei se a legislação europeia fala alguma coisa sobre isso, mas quando eles utilizam para análise de currículo, você sabe se tem uma obrigação de a pessoa que foi descartada, ela tem a possibilidade de pedir a revisão humana? Se a lei fala alguma coisa sobre isso? Um ponto interessante. Não fui ver isso daí ainda, mas eu acredito que não, porque ela simplesmente determina, né, a regulamentação de cada grau de risco, né? Mas Uhum, ela não entra tanto em questões muito específicas. tá, Eu vou dar entendi. uma olhada nisso daí, porque é bem interessante, se não só para a parte do currículo, mas para análise de risco para empréstimo bancário, né? Também, Se uhum. fala alguma coisa de que é possível a pessoa solicitar um melhor de uma, Revisão um jogo de humana, né? volta, né? Assim, É, uma feito segunda por ser humano. chance, né? Uhum, entendi. Muito bom. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ah, eu tenho. Quanto a gente fala no chatbot, como você falou da sua experiência no consulado, você acha que poderia ter uma opção da pessoa, depois de tentar toda aquela lista, né, de opções, né, número um para isso, número dois para aquilo, ter uma opção para falar com a pessoa, falar com alguém? Alguns programas, assim, de alguns programas de atendimento a cliente de algumas empresas colocam essa opção, né? Tipo, colocam lá para o final, ou para falar com um dos nossos atendentes, e dependendo da empresa, da instituição, eles escondem ao máximo possível, né? Para a pessoa realmente esgotar todas as possibilidades antes de chamar a pessoa humana. Normalmente está lá. No consulado, a gente não, a intenção era não colocar, mas a gente descobriu até que tá, e alguns conseguem chamar, assim, muito raramente. A revelia das nossas intenções, algumas pessoas descobriram como chegar até o final, zerar o nosso robô e chamar, mas é muito raro. A ideia é que realmente as pessoas se comuniquem por escrito, mas muitas empresas, sim, adotam essa prática. Mas então, você É, acha que em termos de risco, né, aquele lá de risco, como é que eles chamam? Limitado, que deveria ter mesmo, como você falou, né, em que pese ser o dos últimos, você conseguir a pessoa ter que ter, a empresa tem que dar essa opção. Sim, até porque, se partir do pressuposto de que a pessoa tem que saber que ela está lidando com uma inteligência artificial, que era essa a regulamentação, a verdade é que muita gente que fala não sabe.
não percebe. Geralmente, gente de mais idade, por exemplo, fala com o robô e começa a discutir, né? Porque o robô não responde o que ela quer. Então, a verdade é que, se partir do pressuposto que o usuário realmente deve entender que é uma inteligência artificial, como você disse, deveria fazer parte, ter um acesso a uma pessoa humana no final, porque nem todo mundo consegue, fazer essa identificação. E não é pouca gente, não é pouca gente. Então, Tá eu entendo legal. que sim, eu entendo que sim. Eu também acho que deveria ter nem que seja no último, eu não sei se vocês estão acostumados com a Vivo, eu como vira e mexe tenho problema com a Vivo, eu já sei até o momento que eu tenho que esperar para chegar no atendimento pessoal. Não, Então, a real é que é uma coisa muito chata, né? Tipo, um negócio que, eu já orientei outras pessoas e aí eles falaram que não conseguiram chegar. Eu falei assim, não, existe a opção de você falar com uma pessoa e a pessoa resolve o seu problema, mas sim, você tem sim. que superar uma fase, né? Ah, você quer Lá no uma... consulado, a gente, pelo chat, né, que a pessoa começa a falar com o robô, a gente tem acesso às mensagens e lê, né? Então, no fim das contas, Hum, as pessoas viu que a pessoa não se virou, a gente teria que ir lá depois, como pessoa humana. Oi, tudo bem? Você está falando com um ser humano agora. Que eu posso, que você precisa, né? Então, fica lá, nem que seja para direcionar para e-mail. Mas, no fim, a gente tem a pessoa, chega, a primeira coisa que tem uma faz. gravação do que é dito. Não, não, a gente mesmo está no chat e acaba assumindo a conversa, né? A gente clica numa opção que joga, tira o robô e entra a gente no teclado e conversa com a pessoa para informar, quando vê que não deu certo. Ah, então você acompanha o chamado. Sim, sim, a gente acompanha, a gente vê, por exemplo, a pessoa responde certo, jogando, colocando os números, né? E Hum. depois fica quietinha, beleza, tudo bem. Deve ter dado certo. Ou então a pessoa começa a discutir com o robô ou pedir ajuda, aí a gente entra. Eu já tentei fazer isso, não deu certo. Acho que Mas o é bom Álvaro, saber que tem essa possibilidade, né? Que alguns sistemas dão essa possibilidade. Não, Eu já tenho. em geral eles dão. É interessante, né? Porque aí você teria que ter exatamente o que a lei determina, né? Alguém fiscalizando o trabalho Sim, da máquina. sim, Olha, muito bom saber. exatamente. Ah, obrigada, parabéns. Obrigado. Foi bem básico assim, né? Mas acho que é um conteúdo interessante que naturalmente ele chama atenção, assim, né? Mas, tipo, provavelmente dava para se aprofundar muito mais, que é um tema bem complexo, assim. É como você realçou, né? Que nós vamos ter que ter um aprendizado de como lidar com a inteligência artificial, né? Exatamente. Com o sistema, né? Ou com o modelo, né? Que você falou, modelo de IA, né? Álvaro, Qual é você o tem uma modelo que está sendo pergunta? aplicado e como nós vamos interagir com ele, né? Muito, Vamos ver quem é que vai ensinar, né? É, Álvaro, você quer perguntar? Fica à Quero sim. vontade. Bom, primeiro, parabéns, Bruno. Muito bom o material, apesar obrigado. de você ter dito que foi simples, mas foi bastante esclarecedor. Enquanto você estava apresentando, eu comecei a fazer vários relacionamentos e, assim, na minha visão, deu para perceber, e aí essa é a pergunta que eu quero te fazer, que a lei europeia de inteligência artificial, ela acaba sendo uma evolução, né, mais abrangente da GDPR. Não sei se você teve essa visão também, porque a gente nasce GDPR falando de proteção de dados, de como esses dados devem ser tratados, e aí depois, quando a gente vai para a inteligência artificial, a gente percebe que ela tem muitas dessas
características de proteção, quando fala, olha, não pode ser usada inteligência artificial em situações onde influencia uma criança menor, influencia um adulto e tudo mais. Então, eu percebi que ela acaba tendo essa caracterização mais evolutiva. Você percebeu isso também? E se Sim, com percebeu, certeza. o que que você prevê para o Brasil com esse projeto de lei de 2023, de evoluções ou de melhorias, com base nesse estudo que você fez? Olha, eu acho que, assim, primeiramente, eu percebi, sim, né? Porque a norma, né? Ela abre já recapitulando as antigas diretrizes de, por exemplo, de tratamento de dados pessoais da União Europeia e mostrando que ela está em conformidade com essa regulamentação, né? Então, ele até cita algumas, falou só, e quando eu fui ver, era de tratamento de dados. Então, ela de fato é uma expansão dessa legislação, tá? Em total conformidade. É, Não discordo, viu, Bruno? Eu não discordo, mas eu diria que é algo talvez um pouco diferente, né? Eu diria que ela, vamos dizer, mimetiza a arquitetura da lei. Ela não traz as mesmas coisas, mas ela mimetiza a arquitetura da lei, quando nos dois ela procura dar uma flexibilidade para a lei em relação à avaliação do risco. Ou seja, sim, sim, você tem razão, cria, né, a totalmente. LGPD, GPDR tem muito isso, né? O dado pessoal sensível, né? E até a própria forma como ele se preocupa em ser didático, em definir, porque é uma nova tecnologia. Então, eu diria que a técnica e a estrutura de criar a lei foi muito semelhante, né? E essa questão de avaliação do risco, de você fazer relatórios de impacto, né, que nem tem na LGPD, GPDR, né? Você tem o relatório de impacto à privacidade, você vai ter também o relatório de impacto, né? Aí no caso da inteligência artificial, né? Então eu diria que o mecanismo pelo qual a lei interage, né, a estrutura da lei é que é semelhante, né? É óbvio que os artigos ou o objeto da lei em si acaba diferindo, né? Mas justamente se vê que tem essa preocupação, e acho que justamente a ideia de que a legislação tenha uma sobrevida, né? Porque justamente a forma de você avaliar esse risco hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, muito provavelmente em função da evolução da tecnologia vai ser diferente, né? Sim, Mas o mecanismo, daí você pode usar o mesmo mecanismo, né, sobre uma nova realidade e conseguir ir ajustando, né? Você faz com que a lei, entre aspas, consiga sobreviver mais ao tempo, né? Porque se for uma lei estática, isso pode, isso não pode, essa situação pode, essa não pode, né? Uma coisa que também eu vi o Bruno Bione falando, porque ele participou, né, da Data Privacy, ele participou muito desse projeto lá no Senado, né, foi montado um comitê, né, de especialistas, tá, e o Bruno Bione, daí ele gosta muito de usar esse termo, né, e ele fala que o EU Act é muito mais ex ante, né? Ou seja, ele procura definir mais a situação e que a nossa lei, a lei que ele ajudou a criar, é ex post, ou seja, ela é mais flexível, ela permite que depois que as coisas vão acontecendo, a lei vai se ajustando, né? Então, o Bruno Pioni, eu não sei até onde, né? Realmente, se você olha assim a lei, né? Parece que também tem muitos guardrails, muito freio, né? Muita forma ali de especificamente impedir que coisa A ou B aconteça, né? Mas é uma coisa. Então, só complementando, acho que tem muito essa similaridade, né? E a similaridade acho que é muito na estrutura, na forma como trata, né? Como procura endereçar os problemas, né?
que acaba sendo uma meta-lei, é uma lei que regula como é que você vai agir no caso concreto ali, né? Exatamente, E cria exatamente. Ela todo vai, um processo, né? Ele não define matar, né? O que é matar, né? O que é, ele precisa, né? vai precisar de leis complementares. Isso, exato. Ou regulações, né? Por isso que ele justamente já prevê uma autoridade, uma agência ou algo assim, né? Para justamente poder dar conta, né? Dessa pós-regulação, né? Fazer com que ela funcione e esteja viva no dia a dia, né? Mais perguntas, gente? Tem alguma dúvida? Se não tiverem, né, Viviane? Acho que a gente pode, acho que queria agradecer ao Bruno, né, a Vanessa, que também contribuiu na apresentação, né, acho que foi, como você colocou no Exaure, né, um tema bastante amplo, né, bastante grande, né, mas acho que deu aí um panorama geral para a gente poder começar a olhar com isso com mais carinho, né, para entender aí que isso vai nos afetar, né? Muito provavelmente ano que vem, ano eleitoral, vai ser difícil, né, de aprovarem essa lei, né? Exato, vai ter várias outras prioridades, vai ter aquele recesso branco, né, que vai de julho até outubro, né, aquela coisa toda. Então vai ser muito difícil de aprovar essa lei o ano que vem, né? E espero que não seja que nem a LGPD, né? Não sei se vocês lembram o que deu o impulso final da LGPD, né? Mas foi o caso da Cambridge Do Snowden, Analytica, né? Não Snowden, é? Cambridge Analytica, né? Deu aquele bafafá todo, né? Daí, né? Ou que nem o ECA digital, né? Que também chegou a ser quase batizado de lei Felca, né? Por quê? Porque apareceu o Felca falando do negócio e o projeto de lei estava pronto, né? Só que o Congresso sentado em cima, não aprovava e tudo mais, né? Na hora que o rapaz começou a trazer aquilo lá, né, ganhou, né, o famoso, né, viralizou com o tema, né? Daí os políticos, né, daí entrou na boca e na cabeça de todo mundo, daí os políticos saíram para aprovar o ECA digital, né? Infelizmente, o nosso país é assim, vive nos soluços, né? Cada dia um É, soluço, né? A emergência do dia, né? Muito a difícil de legislação vai sendo planejar. aprovada nas comoções. Exato, exato. Na hora que dá algum, né? ah, que palavra que eu posso usar assim? Algo ruim, né? Para usar uma palavra bonitinha, mais bonitinha, né? Dá um ruim aí, né? Daí o pessoal vai lá e aprova a lei, né? Inclusive, a gente tá fazendo um estudo e tudo mais, né? O próprio exemplo que eu dei, né? Já existe um projeto de lei para regular o uso dos dados pessoais, né? Pelo poder público, para persecução penal, né? Mas está lá em banho-maria, né? Há muitos anos. A coisa não vai para frente, né? E até que deu um problema, né? Que nem deu aí, mas tudo bem. É um capítulo que fica para outro dia para a gente explorar. Bem, então eu queria até abrir um pouquinho para se o Álvaro já participou, já fez pergunta, se ele quiser se apresentar, queria que você, por favor, se apresentasse, Álvaro, né? Mais do que um convite, é uma intimação, para que você se apresente aqui para o grupo que você está chegando agora, é advogado novo, é profissional antigo da área, né? Mas é um advogado novo, né? Então, por favor, Álvaro, se apresente aqui para a turma aí. Obrigado, doutor Paulo. Depois dessa intimação, não tem nem como eu falar que não, né? Eu É, ia fingir que meu microfone tá ruim aqui, que mas como eu caiu fui a intimado internet, pelo. né? Que É, caiu a não, não tem. internet.
Bom, primeiro, obrigado. Quero dizer que é uma honra participar desse primeiro encontro aqui entre vocês e ser brindado aí com esse material tão bem explicado por parte do Bruno. Realmente sou novo, sou café com leite aqui na turma, né? Apesar de não ter uma idade que me beneficie, eu tenho a OAB já há 6 meses, foi a minha segunda graduação, mas eu já trabalho há muito tempo na área da tecnologia, da inteligência artificial. Hoje eu sou diretor de uma empresa de consultoria, de uma multinacional espanhola, e o dia a dia de trabalho dessa multinacional, dessa minha atividade, é trabalhar com inteligência artificial, com diagnóstico. Então, eu vi algumas pessoas comentando aqui, a Cristina, por exemplo, acho que a Viviane falou, poxa, dá Vivo, tal, não sei o quê. Então, a gente tem muitas interações com a criação desses agentes, né? Não somos nós que criamos, da Vivo, por exemplo, mas nós criamos agentes de inteligência artificial para outras empresas e a unidade de negócio a qual eu sou responsável hoje, ela faz diagnósticos com IA. Então, eu entendo o comportamento do cliente, como ele compra, o que que ele fala do cliente dele, da empresa que ele contrata, e aí eu avalio todos esses insumos, esses dados, né? E aí esses dados eu recebo através de voz, através de texto, infinidade de canais, e com a inteligência artificial eu faço toda a avaliação. Então, por exemplo, o Dr. Paulo hoje ligou no atendimento e uma empresa tentou vender para ele uma Ferrari e ele não comprou essa Ferrari. Então, provavelmente nesse diálogo que ele teve com o representante da empresa, ele falou: olha, não vou comprar a Ferrari, ou porque o câmbio não funciona, ou porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não gosto e tal. E eu avalio todo esse contexto do Dr. Paulo, do atendimento que ele teve, e sugiro, né, através da inteligência artificial, maneiras ou formas com que esse operador da Ferrari, numa próxima ligação, num próximo contato, possa ter um êxito maior para vender essa Ferrari para o Dr. Paulo. Então, se o argumento dele foi dinheiro, na próxima ligação, na próxima interação, essa pessoa pode falar: Ó, doutor Paulo, não se preocupe, a gente parcela aqui em 36 vezes e eu tenho certeza que se suas Não, causas perfeito, são bem estou remuneradas, você comprando. consegue 20 pagar anos essa de Ferrari. carência e depois 36 Exato, meses para pagar. Até exato. lá eu já Então, assim, é um morri e mundo que deixei a eu. dívida para outra. É isso É aí, isso eu aí. usei a Ferrari, co- muito bom. Cobrança, por exemplo, né? Como cobrar melhor, como vender melhor. Então, é um mundo que eu sou muito apaixonado. A inteligência artificial no Brasil, ela ainda é embrionária, ela tem muito que evoluir quando a gente compara com outros países e com outras soluções que estão chegando. Hoje, a grande parte do nosso público, ele usa a inteligência artificial mais para escrever um e-mail ou para fazer uma consulta no lugar do Google, mas a gente tem aí uma série muito poderosa de aplicações e uma carência muito grande, por isso que essa apresentação do Bruno foi muito importante, porque a legislação brasileira ainda ela é muito vaga nesse sentido, né? E essas discussões com certeza vão trabalhar muito para que seja enriquecido esses projetos de lei, essas melhorias na legislação. Então, só para finalizar, doutor Paulo, muito obrigado. É uma honra mais uma vez participar dessa reunião com vocês aqui, com todos, Viviane, Bruno, enfim, eu não Cristina. Muito obrigado a todos pela oportunidade, tá? Álvaro, é muito bacana isso, né? Acho que Obrigado, a Álvaro. ideia é trazer aqui um espaço aí de justamente se poder, né? Acho que você está num lado, poucos aqui estão nesse lado tão empreendedor, né? Então, eu acho que você pode trazer muito esse olhar, trazer aqui muitos estão no consultivo, no contencioso, mas tem poucos colegas aqui que estão realmente no lado da empresa, né? No lado mais do negócio, né? Do direito na parte do negócio. Então, as suas contribuições vão ser sempre muito bem-vindas, né? E quando vê um tema, já se prepara para trazer o seu discurso aqui, que é uma visão aqui que poucos colegas têm e que, com certeza, agrega muito a todos nós, né? Então, Eu muito agradeço e essa obrigado. sua intimação, se tiver uma intimação para o próximo tema, também não vou poder negar. Não, As com suas intimações certeza. são inegáveis. Maravilha, então. Porque é o que eu brinco sempre aqui, né? Que justamente todos podem participar voluntária ou compulsoriamente participam, não tem jeito.
É bem assim Segundo o mesmo. risco, é aquele inevitável, né? Exato. Álvaro, bem-vindo à comissão, obrigada aí pelas suas contribuições. Obrigado. Você falou do próximo tema, o próximo tema é sobre computação quântica. Se você quiser participar, É com a não sei se Inês. você. Que é com a Inês, né? Tô Não, aqui, tá, mas no pessoal? outro tema, no tema de dezembro, você está intimado, sim, Álvaro. Então eu Porque não o vou tema contrariar o de Dr. Paulo. Eu dezembro vou seguir a intimação em dezembro. Não, em Todos dezembro é estão, imperdível. né? Todos estão, principalmente quem está chegando, né? Porque vai ser o nosso encontro de confraternização em dezembro. Então, você está Ah, intimado, perfeito, é perfeito. muito Esse é mais um. importante, esse é imperdível. Esse daí não tem como. Você tem que Não, perfeito. ir e participar, tá E eu bem? fico à Álvaro, E disposição de todos os vocês. O que colegas aí. vocês enxergarem como contribuição, eu já estou muito honrado em participar. Enfim, esse próximo tema, não sei como funciona, como construir, mas estou à disposição. Se vocês quiserem, posso fazer parte dele sem problema nenhum. Perfeito, Álvaro. Tá A bom? gente vai trocar uma ideia. Na verdade, a Inês está de férias, mas quando ela voltar, eu vou conversar com ela, ver como é que está o andamento e daí, de repente, já coloco vocês para conversar. Tá bom? Perfeito. Muito Então, obrigado, pessoal, mais uma vez. Uma honra estar aqui com vocês. Álvaro, só bem-vindo. uma pergunta: como que você ficou sabendo da comissão? Ah, se eu te contar, você não vai acreditar. Foi através do Paulo? Ele estava lá na Posso mesa? contar? Foi no dia que eu recebi a minha carteira de ordem. O doutor Ah. Paulo se apresentou, falou da comissão, na hora abriram meus olhos. Aí o que que eu fiz? Enquanto todo mundo estava lá pegando, tirando foto e chorando, né? Eu acabei pulando esse momento do choro, porque eu não sabia que podia levar a família e tudo mais. Fui só eu receber a carteira da ordem. E aí eu falei, tem uma cadeira vaga lá do lado do doutor Paulo. Fui, sentei do lado dele e falei, olha, o negócio é o seguinte preciso fazer parte dessa comissão, porque esse assunto me apaixona. E aí, muito generosamente, ele me deixou fazer parte da comissão. Não sei se foi só ele aqui que deixou, tá? Não sei se teve toda uma cúpula de aprovação, doutor Paulo. Depois o senhor me conta Não, aqui não, como aqui funcionou, tem que mas ter isso me deixou muito vontade feliz. e comprometimento, que você já mostrou no primeiro momento, tá admitido. É isso aí. Tá Perfeito. perfeito. Então, queria realmente agradecer ao Bruno, à Vanessa, que acabou por problemas lá de profissionais, acabou não conseguindo estar aqui, né? Todos que compareceram hoje, né, ajudaram aí a fazer, né, essa troca, acho que é muito, muito importante, né? Então, muito obrigado, Bruno, muito obrigado a todos. Queria convidar, né, já tivemos aí a anunciação do tema da próximo mês, né, bastante importante, né, que é a computação quântica, né, o quanto que a gente está perto ou longe dessa realidade, acho que vai ser muito interessante. Todos aí coloquem na agenda, estejam aí presentes. Muito obrigado a todos e passo a palavra à Viviane aí para a gente fazer o encerramento. Obrigada, Paulo. Bruno, obrigada mais uma vez. Muito interessante, principalmente a parte dos riscos. Eu não sabia disso, achei muito legal com os exemplos, né? Muito interessante mesmo, né? Pessoal, obrigada pela presença. A nossa próxima reunião é 24 de novembro, marquem aí na agenda, reunião de novembro, tá? Sobre computação quântica. Isso é uma revolução, tá? Para vocês terem uma ideia, tudo que é usado na área de cyber deixa de existir, porque não faz mais sentido, tá? Então, todo esse estudo que o pessoal tem hoje, a hora que entrar a computação quântica, perdeu a validade, tá? E é o futuro isso, né? Tem empresas grandes que já estão investindo nisso, é que é muito caro manter um computador quântico hoje em dia, né? Porque você tem que ter toda uma técnica de resfriamento, ele é muito mais rápido, né? Então, não vamos perder a próxima reunião, tá bom? E vamos tirar foto do final, Paulo? Vamos, deixa eu só interromper aqui a gravação, daí a gente tira a nossa última foto aqui.